por falar em Palácio do Planalto, a gente vai saber como esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas repercutiram lá dentro do Palácio do Planalto. Pois é, a gente tem uma entrevista muito importante agora com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já conosco. Muito boa tarde para o senhor, ministro. E a gente sabe que é tão importante essa entrevista com o senhor porque, além de o senhor ser um ministro muito próximo do presidente Lula, o senhor é quem faz a relação com a política, o senhor é que faz a relação com o Congresso Nacional, então essa sua sensibilidade é muito importante. Eu já começo te agradecendo por essa entrevista e querendo saber de que maneira esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro impacta no clima político em Brasília. Boa tarde para o senhor, ministro. Boa tarde, Débora, boa tarde, Yuri, boa tarde, Pedro, a todos que estão nos acompanhando. Mais do que o indiciamento de um personagem, e obviamente que é um personagem muito importante, porque é o ex-presidente da República, que eu sempre disse que tinha sido mentor intelectual, espiritual e até organizativo da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, o que tem um impacto muito forte, Débora, na medida que você vai observando os vários crimes em série que estão sendo divulgados. A gente não tem ainda o relatório, como foi dito, mas você tem vários elementos que já foram divulgados que não teve contestação por parte da Polícia Federal desses elementos. Então, quando você pega 37 pessoas, várias delas altos funcionários, servidores militares, tem generais, você tem coronéis ali, você tem agentes da Polícia Federal, você tem agentes do Estado brasileiro, mais um ex-presidente da República. Quando você tem essas figuras indiciadas e de crimes, desde tentativa de levar, de estourar uma bomba dentro do aeroporto, tentativa de matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, o ministro do Supremo. Então, essa gravidade, isso vem à tona, reforça, na minha opinião, do ponto de vista político, o isolamento de qualquer um que venha defender esses crimes, qualquer um que venha defender o que foi a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então, na minha opinião, tem um isolamento desse setor, desse segmento. Isso tem um impacto político, sim, além do impacto jurídico, que tem agora os seus passos, os seus caminhos. Foi muito importante o presidente Lula, desde o começo, dar todo o apoio institucional para que a Polícia Federal pudesse fazer o seu trabalho, um trabalho muito bem feito, esforçado, com o tempo necessário para chegar a tantas evidências, e tem os próximos passos da Procuradoria-Geral da República, os impactos jurídicos que isso tem. O fundamental é que a gravidade dos crimes em série reforçam a tese que nós sempre defendemos, que tem que se apurar com a melhor forma possível, com a maior técnica e capacidade institucional possível, e tem que se punir de forma veemente todos aqueles que planejaram esses crimes. Ministro, eu vou chamar a Jussara Soares, nossa analista, para se juntar a essa conversa, que ela tem uma pergunta também para o senhor. Jussara. Boa tarde, ministro. Obrigada por falar aqui conosco. Ministro, claro que diante desse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, integrantes da bancada bolsonarista, da direita, do PL, até de outros partidos ali mais à direita, se ameaçam paralisar um pouco ali as atividades no Congresso. Qual pode ser o impacto disso para as pautas prioritárias do governo na reta final agora do ano? Tenho certeza absoluta, Jussara, assim como no começo do ano passado, o debate da CPMI, você lembra? Teve uma CPMI no Congresso Nacional que revelou dados dessa organização criminosa, aprovou um relatório, e uma parte desse segmento de quem defende o 8 de janeiro, quem defende os criminosos do 8 de janeiro, dizia que iam paralisar as ações no Congresso. Eu sinto no Congresso Nacional um compromisso muito grande com a agenda econômica do governo. O Congresso Nacional teve um papel decisivo, fez uma parceria muito importante, uma dupla com o governo, para aprovarmos tudo que foi decisivo para a economia do país, seja a reforma tributária, o marco fiscal, os novos mecanismos de financiamento
da atividade econômica que estão puxando esse crescimento econômico no país. Então, a letra de crédito de desenvolvimento, taxa de referência do BNDES, debêntures de infraestrutura, mecanismos para financiar a atividade econômica, a recriação de todas as políticas sociais que nós recriamos, que também impactam na atividade econômica. Eu acho que tem um compromisso muito grande do Congresso Nacional, fez uma parceria importante em relação a isso. E acredito que vai manter esse compromisso. O governo mantém a sua agenda econômica, nós temos prioridades de votação até o final do ano. A principal agora é concluir a votação do orçamento. Acabamos de aprovar o marco regulatório do crédito de carbono, que vai criar um mercado para atrair investimento, para manter a floresta em pé, para reduzir emissões de carbono, ou seja, conseguir investimento externo e no mercado privado para esse compromisso de enfrentamento às mudanças climáticas. São as prioridades do governo até o final do ano. O presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, vem preparando o que eu tenho chamado de uma poda adequada de uma árvore que está crescendo. O Brasil já entrou num ciclo de crescimento econômico, mais de 3% por 2 anos, algo que não acontece há uma década. Menor taxa de desemprego desde 2012, a melhoria da renda das famílias, maior aumento de renda das famílias desde 2012, retomada do investimento público, do investimento privado. É uma árvore que está crescendo, mas como toda árvore que está crescendo, precisa de uma poda adequada para manter as raízes fortes, os frutos duradouros, cada vez mais gostosos. Então o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad estão preparando essa poda adequada, sem derrubar a árvore. Tenho certeza absoluta que o Congresso vai ser um parceiro nessa mexida que tem um papel fundamental de manter esse ciclo de crescimento econômico do nosso país. Ministro, rapidamente, então o senhor não acredita que esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não vai contaminar o Congresso? Porque não é o que a gente vê a questão ideológica dividindo bastante ali a política e o Congresso de modo geral. O senhor acredita que isso não vai haver, que vai ser possível contornar isso? Jussara, desde o começo do ano passado, desde o começo dessa legislatura, tem gente que fica gritando, tentando fazer essa pauta ideológica, tentaram passar pano para os criminosos do dia 8 de janeiro, tentaram criar uma CPMI, achando que ia mudar, que ia criar uma nova versão, que seria uma versão mentirosa em relação ao de janeiro, e a CPMI foi uma pá de cal nessa versão, ela reafirmou a existência de organização criminosa. Inclusive vários elementos da CPMI ajudaram o trabalho da Polícia Federal. Então você pode ter alguns parlamentares que podem continuar, mas isso não tem atrapalhado a condução da agenda prioritária, que inclusive é a agenda que o governo leva com prioridade sempre. Você sabe que eu, mais de uma vez, no diálogo com o Congresso Nacional, tenho dito que a agenda prioritária do governo de votações é a agenda econômica, é a agenda social, que sustenta esse novo ciclo de crescimento econômico que o Brasil está vivendo. Acredito que isso vai continuar acontecendo no Congresso Nacional, com muita confiança no Congresso Nacional da responsabilidade que ele tem de que a prioridade é a agenda econômica, a agenda social. O Brasil encerrou essa semana com 2 eventos internacionais tão importantes. O G20 aqui foi o maior encontro de chefes de Estado do mundo no Brasil desde a ECO 92, Jussara. E o G20 fechou com um acordo que não acontecia há 3 reuniões do G20, o que mostra o papel do Brasil, a liderança do presidente Lula. Um dia depois, um encontro muito importante com a China, que eleva para um outro patamar superior a parceria do Brasil com a China. E a China é um país com instabilidade política, econômica, planejamento de médio prazo. Então, reforça essa estabilidade da agenda de desenvolvimento do nosso país, mostrando que, independente de que possa ter grita, independente de que possa ter qualquer tipo de manifestação daqueles que ainda passam pano para criminosos que tentaram atentar contra a vida das pessoas, explodir bomba em aeroporto, impedir um presidente eleito de tomar posse, podem continuar fazendo essa defesa, mas não vai atrapalhar, na minha opinião, a condução da agenda prioritária do país, que é a agenda econômica e social. Ministro, eu sei que o senhor conhece o presidente Lula há muitos anos, apesar, claro, de o senhor ser bem mais jovem, mas conhece ele há muitos anos. Eu gostaria de saber como é que foi para o senhor, pessoalmente, e também para o presidente Lula, das informações, das conversas que o senhor teve com ele, quando vocês ficaram sabendo desse plano macabro de assassinato do próprio presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senhor conversou com o presidente? Como é que o senhor ficou pessoalmente em relação a isso?
Não, todos nós, né, Débora, os ministros, o próprio presidente Lula, ficamos sabendo quando a população ficou sabendo através da divulgação de dados do relatório da Polícia Federal. E de imediato a gente fica indignado com uma situação como essa, né? Vocês lembram, há cerca de 2 semanas atrás, já tinham sido divulgados dados que apontavam que pessoas de dentro aqui do Palácio do Planalto, generais, coronéis, pessoas de alta patente das Forças Armadas, já tinham feito monitoramento dos trajetos do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, dos insumos de segurança. Isso tinha saído há mais ou menos 2, 3 semanas atrás. E logo depois, mais informações sobre o inquérito da Polícia Federal. Então, todos ficamos absolutamente indignados, né? Eu não estava junto com o presidente quando foram revelados esses dados. Ele estava no Rio, no G20, eu já estava aqui em Brasília, mas todos nós ficamos absolutamente indignados. Ao mesmo tempo, depois do contato que tive com ele já aqui em Brasília, ele reafirmando o papel da Polícia Federal, o quanto foi importante dar todo o apoio institucional, seja o governo como um todo, o ministro da Justiça, o Judiciário, ao trabalho da Polícia Federal, porque a Polícia Federal fez um trabalho bastante detalhado contra funcionários, né, a respeito de funcionários de alta patente das Forças Armadas. São generais, coronéis, envolvidos em atos criminosos contra a vida de pessoas, envolvido nos vários atos preparatórios para o dia 8 de janeiro, aquela situação de levar uma bomba para explodir no aeroporto, várias atitudes, né, que mostravam planejamento, inclusive, de atos e ações no período da diplomação, antes da posse. Então, todo mundo tem um grande misto de indignação em relação a isso. E o presidente Lula de muita segurança do papel da Polícia Federal, o quanto foi importante dar todo o apoio institucional para a Polícia Federal. Inclusive, ele tem demonstrado muita confiança no papel da Polícia Federal para a apuração a mais correta possível. Uma das pessoas que estavam fazendo supostamente monitoramento, passando informações sobre a segurança, deslocamento do presidente Lula, por algum período chegou a fazer parte da equipe de segurança, né? Não era da Polícia Federal, era militar, mas chegou a fazer parte ali da segurança do presidente Lula, de acordo com os investigadores, né, ministro? Isso acho que assusta, né? Débora, infelizmente, né, quando teve inclusive a tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, eu falava, né, essa cultura do ódio, do atentado contra a democracia, de menosprezar a vida das pessoas, que foi semeada ao longo de anos, durante todo o governo do ex-presidente, de certa forma contaminou várias instituições civis, militares, do executivo, do parlamento, da imprensa, do judiciário. Infelizmente, teve contaminação pessoal dessa, né? Muitas vezes algum servidor militar cumprindo ordens, o que seja, mas contaminado por essa visão, por esse semeado ódio de menosprezo à democracia e menosprezo à vida das pessoas, porque não tinha um plano para matar o presidente Lula, um plano para assassinar o vice-presidente Alckmin. Então, o tempo todo a gente tem que estar em alerta. Por isso que é tão importante a apuração, dar garantia para a Polícia Federal poder fazer a apuração de forma correta e punir de forma correta e veemente, dentro do processo legal, todos os responsáveis que se envolveram, que planejaram, que executaram, que financiaram atos criminosos como esse, porque isso é pedagógico para as instituições, é pedagógico para o país, é isso que ajuda a consolidar a nossa democracia e fazer que a gente nunca mais corra o risco, como nós corremos, de ter atos criminosos contra a democracia, contra a vida das pessoas, pudesse colocar a vida das pessoas em risco, estruturas logísticas do país em risco, pessoas em risco dentro do aeroporto, ou mesmo o presidente eleito, o vice-presidente eleito, e atentar contra a nossa democracia. A Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor, mas ela só me deu um alerta aqui, que na verdade era sim da PF, essa pessoa que fazia, né, Jussara? Essa pessoa que fazia, que passava informações clandestinamente, era também da PF. Jussara, sua pergunta. Ministro, a partir das revelações de que havia um plano em curso para matar o presidente Lula, o vice Alckmin, houve uma
começou a se discutir alguma mudança na segurança do presidente Lula atualmente? E mais, lhe pergunto, o senhor acha que ainda há risco, é preciso reforçar a segurança do presidente e também do vice Alckmin? Jussara, primeiro que essa preocupação é uma preocupação permanente dos agentes de segurança, independente da revelação das situações. São treinados para isso, tem protocolos de segurança, protocolos de preservação da vida do presidente, do vice-presidente, são figuras eleitas pelo povo, personificam, de certa forma, o Estado, a condução do Estado brasileiro. Então, tanto o papel do GSI, que envolve pessoas das Forças Armadas, quanto da própria Polícia Federal, eles têm protocolos, um papel em relação a isso. Nós vimos, por exemplo, na tentativa de invasão na semana passada do Supremo Tribunal Federal, né, de soltar artefatos de bomba lá, todas as evidências trazem, né, a hipótese de que a pessoa que entrou lá queria de fato assassinar, estourar uma bomba nos ministros do Supremo, foi impedido por conta da ação dos agentes de segurança. Então, lógico, quando você tem um fato como aquele, teve um reforço na varredura na Praça dos Três Poderes, na varredura aqui no Palácio do Planalto, por alguns dias melhor identificação das pessoas que entravam, funcionários que entravam, dos automóveis. Então você tem alertas de segurança que são feitas por essas equipes. Nós confiamos no papel do GSI, da Polícia Federal, daqueles que fazem a segurança do presidente da República, do vice-presidente. Acho que o principal alerta é a democracia, né? O principal alerta é sabermos que existem, infelizmente, pessoas no Brasil, existem, infelizmente, um movimento político de extrema-direita do país que leva pessoas a cometer crimes como esse, leva pessoas a perder suas vidas quando está cometendo crimes, como aconteceu no atentado ao STF há uma semana atrás, e que definitivamente nós não queremos isso. Não acredito que a sociedade brasileira queira isso dentro do nosso país, né? A existência disso dentro do nosso país, dessa prática, desse risco, algo que a gente nunca conviveu, né? Você ter atitudes terroristas contra o Estado brasileiro, contra instituições democráticas, contra a figura do presidente eleito, do vice-presidente eleito, ou seja, contra a cadeia sucessória. Não queremos isso no nosso país. Então, eu acho que além do papel dos agentes de segurança, que eles cumprem o seu papel, e nós confiamos muito no papel que eles vêm cumprindo em relação a isso, o alerta maior é para a sociedade como um todo de não permitirmos que práticas como essa aconteçam no país, e a melhor forma é apurar e punir de forma veemente quem cometeu esses crimes em série que foram agora identificados pela Polícia Federal e indiciados 37 pessoas. Ministro, quero te agradecer imensamente por conversar ao vivo, essa entrevista exclusiva com a CNN Brasil, com o 360. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por trazer essa visão do senhor, claro, como ministro pessoalmente, mas também, né, como um representante tão estratégico do governo. Nós conversamos com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Obrigada, ministro. Eu que agradeço, Débora, Jussara, Pedro. Um grande abraço a todos que nos acompanham pela CNN.